Olha só, o tema da nossa live hoje é vender peça com assertividade, é vender peça certa, né? Vou falar bem direto, é prover a solução para o cliente e tentar fazer isso de uma forma única, né? O cliente chegar com um problema, Jardel, e você poder apresentar a solução. E tem autopeças que fica conhecida como um ponto que você resolve o problema, e tem autopeças que fica conhecido como aquele local que realmente vende, a peça vai errada, tem um retrabalho, e assim, a Guaxinim como um todo, né, tem um corpo muito experiente, e isso faz muita diferença, e no Iguatu, sob sua liderança, também a gente tem notícias que isso acontece de forma onde a gente tem um atendimento com excelência, onde a gente tem a peça vendida, né, e buscando ser o mais assertivo possível. E eu queria saber, cara, quais são as estratégias para poder vender a peça certa, para a gente evitar aqueles erros mais simples. E eu vou dar mais um exemplo. Chegou para mim um vendedor, me disse, eu vendi, por exemplo, eu não lembro a peça, Jardel, eu vendi esse radiador errado. Aí me disse o carro e me disse o radiador, né? Eu disse, cara, tu errou por muito. Porque, assim, tem armadilhas que nos induzem ao erro, né? Tem aquelas armadilhas. Nosso mercado é muito enrolado e dentro da dinâmica das montadoras, muitas vezes a gente é induzido ao erro. E, às vezes, o próprio balconista comete alguma falha. Como evitar esses erros? Quais são as dicas, assim, do dia a dia para fazer uma venda de forma mais assertiva, Jardel? Francisco, se eu pudesse destacar um ponto, eu acho que o primeiro de tudo, a base de tudo, quando você está fazendo uma negociação, é comunicação, do meu ponto de vista. Comunicação, para você ter uma comunicação bacana, eu acho que, aí se eu fosse pontuar no quesito comunicação, primeiro, empatia. O cliente chega no balcão, ele vai, você levanta a cabeça, fala com ele alguma coisa, dá um bom dia, dá uma boa tarde, uma boa noite, alguma coisa do tipo. Ele vai falar alguma coisa, você já começa a criar um relacionamento com o cliente. A partir disso, ele já começa a se abrir para você fazer perguntas. Temos 2 ouvidos, 2 olhos e só uma boca. Escutar o cliente, perguntar e escutar o cliente, eu acho que é um ponto muito, muito importante nesse setor de vendas de peças, principalmente de autopeças, né? Eu acho que só em terceiro ponto, Francisco, define, é importante, seria conhecer o produto, a técnica do negócio. Mas eu acho que para abrir porta, para você começar a ter um ponto de dar certo o negócio, a venda, é você começar com empatia, fazer perguntas e depois conhecer o produto. Eu acho que seriam esses os pontos principais do que eu gostaria de destacar aqui no meu ponto de vista. Sim. E, Jardel, se tu observar, por exemplo, quando você vai para o médico, antes do médico, né, apresentar ali o receituário, passar o medicamento, ele faz todo um apanhado e uma investigação sobre o problema que você trouxe para ele, né? Muitas vezes eu vejo o cliente chegar no balcão de autopeças e a gente se livrar dele muito rapidamente, né? O primeiro ponto é tentar acolher o cliente. É acolher o cliente, é como você citou bem, né? A empatia, é o bom dia, é o sorriso, é trazer ele para junto da gente e, em seguida, entender o problema do cliente. O especialista do negócio, Jardel, somos nós que estamos trabalhando dentro do setor. O cliente, ele não tem o conhecimento técnico, ele não sabe necessariamente o problema que está enfrentando. E muitas vezes ele está mal assessorado. Quem é o assessor do cliente? O mecânico, né? E dada a qualidade do profissional que está atendendo, a gente tem uma pessoa inocente, entre aspas, que não sabe, né, vamos dizer assim, o real problema do carro dela e sendo mal assessorada. Um bom balconista, ele tem uma grande responsabilidade em educar o cliente, né? Seja numa peça que falta no orçamento, seja num item que você pode sugerir uma marca que vai lhe dar menos dor de cabeça, seja um custo-benefício. Então, assim, nós temos um papel fundamental
nessa relação, né, com o cliente. Então, quando você fala sobre comunicação, eu acho isso primordial. E eu já queria aqui engatar uma segunda pergunta, visto o seguinte, para chegar na peça certa, eu preciso saber que veículo eu estou tratando, né? De que veículo eu vou buscar aquela informação. E o mais importante, ou seja, talvez as duas informações mais cruciais sejam cilindrada do veículo, né, e ano do veículo. Vou dizer de novo, eu preciso saber qual é o veículo, vamos dar um exemplo aqui, um HB20, que ano é o carro e qual é o motor do carro. Talvez com essas três informações eu consiga resolver de 80% a 90% dos itens de um veículo. Aí eu vou precisar saber se tem ABS, se tem ar-condicionado, especificamente para uma peça ou para outra. Mas talvez eu precise dessas três como ponto de partida. E toda vida que me falta essa informação, e eu não faço, eu não investigo, eu não vou atrás, a chance de eu errar é maior. Concorda? Aí eu tenho, Jardel, aquele papel ou do dono do carro ou do mecânico que diz assim, manda que tanto faz, né? É tudo igual. E muitas vezes não fornece para a gente os dados que a gente precisa para encontrar o item certo. E eu queria saber como é que tu age nesse momento, né? A gente precisa dessas informações. E quando o cliente reluta em não fornecer ou não ter certeza, como é que tu faz, Jardel? Francisco, eu acho que é o seguinte, é preferível quando você chega ao ponto, veja bem, quando você chega ao ponto de não ter as informações necessárias para mandar a peça correta, a gente erra, mas quando você não tem essas informações, é preferível não vender, aguardar. Agora veja, no meu ponto de vista, se o cliente não tem essa informação, o mecânico pode ter essa informação. Aliás, o mecânico vai ter essa informação. E ainda acho que se você tentar vender, ter um pouco mais de paciência com o cliente, porque, como você frisou bem, os atores principais aqui na venda da comercialização de peças somos nós. O cliente talvez seja o mais inocente, você frisou bem essa palavra, nesse caso. Mas eu acho que com uma boa pergunta, com calma, um pouquinho mais de calma, você consegue puxar essas informações. Porque vender, imagine, uma peça que você precisa daquela informação, né? Por exemplo, um exemplo qualquer, uma correia dentada de um carro, e tem que, de determinado modelo, vai ter sua variação. Ele não lhe passar o ano, não tem como você vender certo. Não tem como você vender certo. Esse cliente, no mínimo, eu peguei até um tempo do caso, que tinha alguns balconistas lá no Paraguai, aqui não vi, nem aqui no Iguatu, nem no Mombasa também, não vi. Eles falavam assim, eu empurrei a peça para garantir a venda. Cara, isso é um risco. Isso, ouso dizer que no curto, médio prazo, isso aí vai ter consequências, porque o cara comprou a peça errada, chegou no mecânico, no mínimo a mãe dele vai sofrer com algum carinho, sabe? Então é melhor que tenha um pouco mais de calma e eu acho que consegue, sim, sabe? É verdade, até porque a venda errada, ela ocasiona um retrabalho, né? Do item, no momento que aquele item volta, eu posso listar aqui 10 problemas, né? Embalagem suja, produto com marca, saco danificado, caixa rasgada, né? Aí eu vou precisar de um motoqueiro para trazer aquele item de volta, eu vou precisar de um funcionário para colocar aquele item na prateleira mais uma vez, eu corro um grande risco de errar no sistema interno da loja, né? Eu costumo dizer, Jardel, que vamos dizer assim, existem aquelas peças que desaparecem, mas a maioria dos furos dentro de um autopeças, elas ocorrem nesse retorno. Ou é numa peça que vai, vamos lá, numa peça que vai para garantia, numa que eu vendi e deu errada, a pessoa não fez o estorno corretamente, não guardou no lugar certo. Então, assim, geralmente a gente não erra na entrada, a gente erra na saída e no retorno. E isso causa um retrabalho que vai tornar o teu processo muito mais caro e complicado, né? Então, eu acho isso muito danoso para o nosso negócio e custoso, né? A gente precisa tentar. E assim, eu quero que até que o pessoal comenta no chat aí,
se realmente conhece aquele... Se conhece não, né? Você já passou pela experiência de sentir que não houve responsabilidade na hora da venda. Eu fiz uma consultoria no Autopeça, Jardel, que o pessoal tinha mania de mandar 2 pastilhas, por exemplo, para ver qual que dava certo. Aí, logicamente, uma ia dar certo e uma dar errado. Só que aquela uma que ia dar errado aumentava o índice de devolução da loja, né? Aumentava o índice de trabalho dos estoquistas, que iam ter que repor aquelas peças ali de volta na prateleira, e ocasionava lentidão na hora da venda. Por quê? Porque eu estava com o estoquista toda hora tendo que voltar a peça para a prateleira. Então, assim, é uma atitude um tanto irresponsável. Tu não considera? Sim, sim, porque se quando for realmente tiver um despertar do grau de custo financeiro, de tempo, que é o principal, né, os principal custo que tem uma empresa, eu acho que esse nome responsável, eu acho que vai cair bem, sou bem, infelizmente sou bem. É pesado, né? É pesado, mas de certa forma, vamos dizer assim, é algo bem real. E assim, eu acho que tu enxerga, Jardel, que uma empresa, seja ela de que ramo for, é um grande organismo vivo em que todos os ambientes se conectam. Então não adianta tu ter um time de elite na venda, né? Não adianta tu ter um time de elite no financeiro, se a tua empresa como um todo, ela não opera redonda. Então você precisa que todo mundo interaja e esteja no mesmo objetivo. Então eu acho isso extremamente importante para o sucesso do negócio. Então eu preciso comunicar para o meu vendedor que para desafogar a expedição, né, eu preciso que ele busque vender corretamente. Agora me diz uma coisa, a tecnologia avançou, né? E ela avançou num ritmo que essa semana eu estava até contando para uns alunos que a tecnologia avançou de um ponto que a gente já esqueceu como era antes dela, antes de ter, né? Não era assim, pessoal. Pessoal, não era assim. Tinha fax, a gente olhava no catálogo de papel, linha por linha. Então, assim, o mundo mudou. Que bom que mudou, né? Aqui eu tenho o Reni que tá aqui com a gente, que pegou a época da ficha, né? Então, a gente trabalhou com ficha, era outra realidade. Então, assim, a tecnologia pode ajudar a gente a vender certo? Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que a gente tem que se acostumar com isso, aliás, e ela é a nossa principal parceira. Olha, veja bem, eu me lembro você falando, a gente vai puxando aqui um filme, quando o grande distribuidor nosso que tinha aqui no estado, vinha uma atualização através de um disquete. Se ele, por exemplo, se ele viesse, um dia outro não vinha esse disquete, e a gente ia lá, atualizava o estoque do principal fornecedor do estado, com o preço, e principalmente o estoque, né? Imagina essa peça que não vinha. Hoje tudo mudou, já tudo, eu estou aqui no Iguatu, 400 quilômetros de Fortaleza, já estou sabendo o estoque de vários fornecedores, né? A relação nossa com o cliente nem se fala, ele já chega, olha, eu quero essa peça aqui. Uma fotinha lá do marketplace famoso aí, do Mercado Livre dessa aí, já vem com o preço na mão, já vem com a marca, já vem com tudo. Aí cabe a cada um de nós botar isso na consciência, que aqui a grande maioria é do setor, balconista, ou quem quer ser balconista, ou estoquista e tal, botar isso na mente e usar essa tecnologia a nosso favor. A nosso favor. Acho que o esquema é esse, não tem, é usar um Instagram desse para aprender coisas novas, coisas de conhecimento que gere realmente dinheiro, você usar o WhatsApp para trabalho, naquela hora do trabalho. Sim. E é bom demais. Uma lista de reprodução, se você como vendedor quiser hoje, você rebola aí para 10 clientes, deixa eu ter um exemplo, tem uma chave de fenda aqui, você rebola assim para 10, 20 clientes aqui de uma vez só. É bom demais. Vantagem da tecnologia. Nós temos muitos amigos que assistem a live que estão começando no setor, né? Sim. E, às vezes, por outra, essas dicas fazem muita diferença para eles. Por exemplo, às vezes o cliente está na dúvida e a gente explora a informação dele no Google só para entender o que é a dúvida, né? Sim. Só para entender. Deixa eu entender primeiro
vamos dizer assim, o que é que você está procurando, né? É mais ou menos isso e tudo. Beleza, é isso aqui? Pô, é isso aqui. Por exemplo, Jardel, coxinha de motor, né? Todo motor tem no mínimo 3 coxins ali da linha leve. O cliente não tem noção, o direito, o esquerdo, o traseiro. Aí a gente abre ali e mostra, parece com o quê? Não, parece com esse aqui, com a palmatória. Boa, agora eu já tenho um rumo, né? Agora eu já tenho um rumo. Então eu já sei mais ou menos procurar. E outro ponto que eu acho super interessante da tecnologia é quando eu posso mandar o gabarito para o cliente. O que é que acontece? Eu peço uma medida. Vamos lá para a linha pesada, que o Rafael teve com a gente semana passada aqui, né? Eu peço uma medida de uma cruzeta. O cliente tira qualquer medida, menos a que eu preciso, entendeu? Ele bota cruzado, ele faz o X, ele tira menos a que eu preciso. Aí o que é que a gente faz? A gente faz a medida, né? Ó, eu preciso que tu tire a medida assim, dessa forma. Aí manda. Aí ele copia a gente, né? E copiando a gente tem chance de vender certo. Eu gosto muito de atrelar a tecnologia. E o terceiro ponto, né, é o YouTube. O YouTube hoje tem muita coisa, né? Então, às vezes o cliente titubeia, né? Duvida, não, será assim mesmo e tudo? O que é que eu gosto de fazer, pessoal? Eu abro um videozinho no YouTube, acompanho esse tutorial, olha aqui como foi que o mecânico fez e tudo. Porque, assim, uma coisa, Jardel, que eu aprendi é que teimar, muitas vezes, com o profissional da mecânica não nos leva a canto nenhum. Fica nós dois teimando. Eu dizendo que dá certo e ele dizendo que não dá, né? Então, a gente precisa procurar encontrar meios para mostrar que dá certo. Eu estava brincando com os alunos ontem, dizendo o seguinte, ó, quando eu estou muito seguro, certo? A peça dá certo, eu sei que dá. E o mecânico não quer botar, eu digo assim, ó, meu patrão, se eu tivesse aí, eu colocaria essa peça no carro. Só que minha mão de obra é muito cara. Então, sendo assim, é melhor eu vender só a peça e você coloca aí para mim. Entendeu? Aí os meninos disseram, não, mas pode ser bruto assim não. Jardel, vamos baixar o vidro aqui. A gente está de carona. Deixa eu Fala, depois eu baixo. aqui. Na hora, cara. Você está em casa. Eu só pontuar um ponto aqui em relação à mecânica, que acontece muito. A gente tem que botar na cabeça, a gente que está aqui atrás do balcão, que mecânica, a grande maioria dos mecânicos, então a galera que, tipo assim, não tiveram estudo nenhum, não tiveram... Quando termina o trabalho, muitos deles, não estou falando todos, tem uma pequena parte que quer, totalmente diferente, mas a grande maioria deles vai ter muitos que termina o trabalho, vai com a diversão, não está muito preocupado em relação à profissão dele, a importância que ele não sabe a importância que ele tem no mercado. Então, cara, isso é importante. A gente tem que botar na cabeça o seguinte, cara, nós estamos aqui para vender, para ganhar o dinheiro, para botar a panela no fogo, e vamos ser maleável com essa galera aí. Porque, no fim da história, ele nos ajuda muito, né, em relação a isso. É verdade, é um grande parceiro. Sim. Né? A gente tem que reconhecer e agradecer demais isso. O que a gente precisa é ter uma interlocução, né? Falar no mesmo nível, se ajudar. Então, isso é super importante.